Fala, meu consagrado, como você tá? Tudo legal, tudo tranquilo? Eu espero muito que sim. Já bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje a gente teve uma aula sobre números inteiros. Basicamente entender o que são os números inteiros e também as operações básicas com eles, certo? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Espero que você goste da aula e claro, você entenda. E se você é novo, já deixa que se inscreva e não se esqueça de deixar seu gostei aí embaixo se você curtiu o vídeo. E claro, compartilhar para algum amigo seu. Só dando um adendo aqui, que é porque eu estou gravando aqui, porque o arquivo da introdução desse vídeo aqui acabou corrompendo, então depois do vídeo gravando essa introdução. Lembrando que também aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, vai ter uma enquete para você responder sobre a aula de hoje. Então, depois que você terminar a aula de hoje, você pode responder ela aqui no primeiro comentário fixado para treinar seu conhecimento sobre a aula de hoje. E vai ser uma resposta totalmente anônima, tá bom? E lembrando também, qualquer dúvida que você tiver, você pode mandar no e-mail que está aparecendo aqui na tela, que eu vou tentar te responder o mais rápido possível. Então agora, fique com o vídeo. Galera, eu acho muito importante eu começar falando de algumas coisas sobre os números inteiros para a gente contextualizar e passar para as operações básicas. Eu coloquei algumas informações importantes aqui que eu vou explicar cada uma delas para vocês. A primeira coisa é que os números inteiros, eles juntam tanto os números positivos quanto os negativos. Sim, então a gente costuma dizer que os números naturais, que são os números positivos, eles são um subconjunto dos números inteiros. Ou seja, é um conjunto que está inserido no conjunto dos números inteiros. Por quê? Porque, como eu representei aqui, ó, é como se a gente tivesse um círculo, que seriam os naturais, os números positivos. Então, a gente tem 1, 2, 3, 7, 8, 100 e assim em diante. Claro, não são, tem a ordem, né? 1, 2, 3, 4, 5, mas enfim. São alguns números naturais. E quando você pega os inteiros, ele já agrega muito mais. Ele começa a acrescentar os números negativos. Então aqui a gente tem, ó, 2, 4, menos 6, menos 93, 5, menos 5, 8 e assim em diante. Então, os números inteiros nada mais é do que a junção entre os números naturais e os números negativos. E você vai ouvir muito falar da seguinte forma: os números inteiros positivos ou os números inteiros negativos, porque é um conjunto que contém números positivos e números negativos e, claro, o zero, que é neutro. Então, a gente costuma representar os números inteiros numa reta numérica. Então vamos lá, aqui eu coloquei para vocês terem uma noção. A gente tem o centro como zero. O zero é como se fosse o ponto de origem da reta numérica. E ele vai ser o centro dela. Por quê? Porque ele que vai dividir números negativos dos números positivos. Inclusive, deixa eu até escrever aqui, ó, negativos e positivos. Então, do zero para a direita, positivos. Do zero para a esquerda, negativo. Uma coisa interessante da gente falar sobre a reta numérica é o seguinte: os números negativos, que estão mais próximos do zero, eles são maiores do que os números negativos, que estão mais distantes do zero. Aí você fala, tá, como assim? Vamos pegar aqui um exemplo prático. A gente tem aqui o menos 1 e o menos 3. E aí a questão te pergunta, qual número é maior, menos 1 ou menos 3? Você vai pensar da seguinte forma: qual deles está mais próximo do zero? O menos 1, então ele vai ser maior. Para você entender melhor por que são os que estão mais próximos do zero, vamos para uma situação prática. Vamos supor que você tem 10 reais e você está devendo na cantina 3 reais. Você concorda que seu saldo, depois de você pagar a sua dívida, vai ser de 7 reais no total? Porque você pagou a dívida e aí você faz 10 menos 3, 7. E aí, vamos para outra situação. Você tem os mesmos 10 reais, porém agora você não está devendo 3 na cantina, você está devendo 1 real. Então, você vai pagar esse 1 real e vai ficar com 9 reais. Ou seja, seu saldo é bem maior do que se você estivesse devendo 3 reais. Então, a gente sabe que o menos 1 vai ser maior por conta disso. Eu sei que é meio confuso você pensar assim, mas se você gosta mais de situações práticas para pensar esse tipo de coisa, funciona, beleza? E outra coisa que é muito importante a gente saber dos números inteiros é que a partir de agora, como a gente tem números positivos e números negativos, a gente pode ter soma e subtração com números diferentes.
um número positivo com um número negativo, um número negativo com um número positivo, um número negativo com um negativo e assim em diante. Então, eu coloquei aqui, e a partir de agora que vocês estão aprendendo números inteiros, vocês vão começar a usar as regras de sinais, que vai dar para você, que vai te auxiliar a descobrir se o seu resultado final é positivo ou negativo. Porque, querendo ou não, você está trabalhando com números inteiros, que são positivos e negativos. Então, quando você estiver trabalhando com adição e subtração de números inteiros, você vai usar a seguinte regra: mantemos o sinal do maior número e efetuamos a operação dada. Aí eu já vou dar um exemplo sobre isso, a gente vai aplicar exemplo, vai fazer diferentes formas para vocês entenderem isso aqui. Então vamos supor que está lá a operação 3 menos 4. E aí você quer saber o resultado final. O que acontece? Você vai manter o sinal do maior número, que no caso é o 4, né? 4 é maior que 3. Então, você mantém o sinal negativo do 4, então o resultado já sabe que vai estar negativo. E agora, que você sabe que o resultado é negativo, você vai efetuar a operação dada, que foi de menos, né? 3 menos 4. Porém, você vai subtrair o maior número do menor. Então, 4 menos 3, 1. Então, com o sinal, isso fica menos 1. Ficou um pouco confuso eu falando, só que logo mais eu vou explicar com exemplo e você vai entender de forma bem mais simples. Galera, agora na multiplicação e divisão vai ser diferente. Você não vai usar mais essa regra, você vai passar a utilizar outra, que é a seguinte: quando você estiver multiplicando dois números positivos, o resultado vai dar positivo. Quando você estiver multiplicando dois números negativos, o resultado vai dar positivo. Quando você estiver multiplicando um número negativo com um positivo, vai dar negativo. E quando você estiver multiplicando um número positivo com um negativo, também dá negativo. Então essa tabelinha aqui, você decora ao decorrer do tempo, você vai ver que é bem simples de você saber ela. É basicamente o seguinte: quando quando os dois números tiverem o mesmo sinal, o resultado dá positivo. E quando os dois números tiverem sinais opostos, vai dar negativo. Você pode pensar assim: eu fiz isso quando eu estava aprendendo e deu bem certo, porque é bem mais simples do que você decorar essa tabelinha. E agora na divisão é a mesma coisa da multiplicação, porém ao invés de ser multiplicação aqui, né, é uma divisão. Então, mais dividido por mais dá mais. Menos dividido por menos dá mais dividido por menos dá menos, e menos dividido por mais dá menos. Então é a mesma coisa da multiplicação, porém agora vai ser com a divisão, beleza? Para você entender melhor isso, eu vou passar agora por uns exemplos práticos sobre como efetuar cada operação, e assim vai ficar bem mais simples a gente entender isso aí, beleza? Então, vou apagar a lousa e vou voltar com alguns exemplos. Então, pessoal, agora a gente vai ver a adição e subtração primeiro de números inteiros. Galera, então vamos começar com a adição e subtração de números inteiros. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, mas que é muito importante, é que os números inteiros são representados por essa letrinha aqui, ó, que é o Z, beleza? Uma letrinha desenhada assim, que é o Z. Começando então pela adição. Uma coisa que eu quero falar é que se você é muito perceptivo nas coisas, você deve ter percebido que aqui tem uma subtração e aqui uma adição. Então, como é que é isso? Por que você fez isso, né? Pedro, não tá errado? Vamos lá, então. A partir de agora, galera, quando vocês aprendem números inteiros, você não pode falar que uma operação ou é adição ou é subtração. Por quê? Eis a questão. Por causa da seguinte coisa. Essa conta aqui, ela pode ser representada da seguinte forma. 3 menos 4 pode ser isso, ó. 3 mais menos 4. Isso aqui é uma adição. Por quê? Porque o sinal aqui é mais, então é uma adição. E se eu deixasse assim, ó, 3 menos 4, seria uma subtração. Então eu tenho as duas operações, porém no mesmo lugar. Então você não pode mais dizer que algo é uma adição ou uma subtração. Aí você fala, mas isso aqui não vai mudar totalmente o resultado da conta? Como assim? Você está simplesmente mudando o resultado se você fizer isso. Não, sabe por quê? Porque antes, lembra quando eu falei das regras e sinais? Quando a gente viu da multiplicação e da divisão, que a gente viu que mais vezes menos é menos? Pois é, aqui acontece isso. Por quê? Porque toda vez, isso aqui é uma regra,
Então, é uma regra. Toda vez que você vê um sinal, depois um parênteses e depois um outro sinal, quer dizer que você tem que efetuar regra de sinal de multiplicação. Por quê? Porque é como se você tivesse mais... Pensa assim, ó. Pensa que não tem número. A gente só tem isso aqui, ó. Mais, e aí você tem um parênteses, menos. Então isso quer dizer que mais vezes menos é igual a menos. Então, é basicamente isso. Toda vez que tiver um sinal, um parênteses e um outro sinal, tem que efetuar regra de sinal da multiplicação. Beleza? Então, deu para entender, né? É um pouco confuso porque a partir de agora vai começar a misturar as coisas. Porque a regra da adição vai valer também para subtração e a regra da multiplicação também vai valer para adição e subtração quando você tiver casos como esse. Então, ó, vamos lá. 3 mais menos 4. Beleza? Então vamos fazer como a gente tem sinal, parênteses, sinal, a gente faz o quê? Faz aqui, né? Mais, menos, é igual a mais vezes menos, a gente tem menos. Então, 3 menos 4. Que foi o que a gente tem aqui, né? Então, como eu disse antes, na regra de sinais da adição e subtração, quando for subtração, a gente mantém o sinal do maior número e depois subtrai o maior número do menor. Então, o sinal do maior número é menos, porque o maior número aqui é 4. Beleza? Quando você for ver esse do maior número, não leve em consideração o sinal. E aqui, ó, é o mais, né? Por quê? Porque toda vez que não tem nada do lado de um número, quer dizer que o sinal dele é positivo. Então, a gente tem menos, mantém o sinal do 4, menos o quê? 4 menos 3, isso aqui dá 1. Beleza, você vai fazer exatamente isso. Você mantém o sinal do maior número, nesse caso é o sinal do 4, e depois subtrai o maior do menor, que no caso 4 é maior que 3, então 4 menos 3, 1. Beleza? Então, vou agora passar para esse exemplo aqui e aproveitar e já explicar ele também. Então, vamos lá. Menos 4 mais 5, talvez você tenha pensado que isso é uma adição e não uma subtração, porém, você pode fazer assim, ó, menos 4 menos 5 é igual a... Aí você fala, como assim, Pedro? Você mudou totalmente os sinais, isso vai dar errado. Não, pessoal, não vai dar errado. Por quê? Porque menos com menos é mais. Lembra lá da regra de sinal? Então, menos vezes menos é igual a mais. Então, isso aqui vai dar menos 4 mais 5 igual a... E aí vai dar o resultado. Então, continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Você vai dar a mesma coisa. Então, não se engane a partir de agora mais pelo sinal. Olhar o sinal e falar, não, isso é adição ou isso é subtração. Porque a partir de agora isso não vai existir mais. Não pode ser apenas ou adição ou subtração, e sim as duas. Você pode dizer que é as duas. Beleza? Então vamos lá. Menos 4 mais 5. Então a gente utiliza a regra lá. Mantemos o sinal do maior número, que é o 5. Então o sinal dele é mais. Mantemos o sinal dele. E depois a gente subtrai o maior do menor. Então, vamos dizer o seguinte. Quando a gente tem uma adição ou subtração de números que têm sinais opostos, a gente simplesmente subtrai o maior deles com o menor. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente tem aqui mais 5 e menos 4. A gente mantém o sinal do maior, que é o 5, e subtrai do menor, que é 4, porque 4 é menor que 5. Então, 5 menos 4, 1. Então, isso aqui é igual a 1. Eu esqueci de colocar aqui que aqui é menos 1, ó. Acabei esquecendo. Mas aqui é menos 1. E aqui é 1 positivo, beleza? Menos 7 mais 3.
uma adição e também subtração. A gente tem aqui. Então, ó, menos 7 mais 3, o que a gente faz? Mantém o sinal do maior número, que no caso é o 7. 7 é maior que 3, menos. E depois disso, o que a gente faz? Subtrai. Como eles têm sinais opostos, a gente subtrai o maior do menor. Então, 7 menos 3, isso aqui é menos 4. Então, aqui vocês vão ter menos 4, beleza? Então, agora, vamos passar para o próximo. Então, aqui a gente sabe que é menos 4. A gente tem aqui 8 mais menos 7. Isso aqui eu coloquei exatamente o que eu tinha falado, que é adição e subtração. No caso, é uma adição e um número negativo depois. Então, vamos lá fazer isso aqui. Como a gente tem sinal, parêntese, sinal, a gente faz regra de sinal, da multiplicação. Então, mais vezes menos, isso aqui é menos. Então, a gente sabe que é 8 menos 7, beleza? Então, vamos lá. Mantemos o sinal do maior número, que no caso 8 é maior que 7, então a gente mantém o sinal do 8. Então, 8 menos 7, 1. Então, aqui também é 1. Menos 8 com menos 4 igual a... Então, aqui a gente tem uma meio que diferente. Uma subtração, que também é adição, com números com o mesmo sinal. Então, a gente mantém o sinal maior, né, que é o do 8, então menos. E como eles têm sinais iguais, a gente só soma, né? Porque essa é a lógica. Quando a gente tem sinais opostos, a gente subtrai. E quando a gente tem sinais iguais, a gente soma. Então, 8 mais 4, 12. Para você que não entendeu isso aqui muito bem, vamos lá. Vamos supor que você está na cantina da sua escola de novo. E você está devendo R$8 para a cantina. Ou seja, seu saldo na cantina é menos 8. E vamos supor que você faz mais uma dívida de R$4. Então, seu saldo vai ser 8 mais 4. Então, 8 mais 4, 12. Então, o seu saldo continua sendo negativo, menos 12. Beleza? Então, agora que a gente já entendeu mais ou menos isso aqui, vamos passar para o próximo. Menos 12. A gente tem aqui mais 7 menos 3. Nesse caso aqui, você já aprendeu, todo mundo já aprendeu que é só uma subtração normal, ó. 7 menos 3 igual a... Então é só a gente fazer. Mantém o sinal do maior, que no caso é do 7, mais 7 menos 3. E se tem sinais opostos, subtrai o maior do menor. Então, 7 menos 3, 4. Beleza? Então, aqui é 4 também. E agora vamos passar para multiplicação e divisão. Então, agora vamos lá para multiplicação e para divisão. Estamos aqui, deixa eu passar aqui uma reta para a gente não se confundir. Coloquei aqui algumas. Menos 3 vezes menos 2, menos 4 vezes 2, menos 8 vezes 4 vezes menos 7. Essa aqui é um pouco mais complicada, que é para vocês entenderem melhor isso aqui. Vamos lá então. Vamos começar pela primeira aqui. Menos 3 vezes menos 2. Aí você fala, nossa Pedro, por que você não colocou nenhum sinal entre os dois? Porque quando vocês têm, isso aqui é a propriedade distributiva, então esse vezes esse, beleza? Então, é basicamente isso. Então, a primeira coisa que a gente faz na multiplicação de números inteiros é a regra de sinal. Então, a gente tem o sinal de menos e o sinal de menos. Então, menos com menos, a gente obtém mais. Menos vezes menos, mais, certo? E agora a gente só multiplica. 3 vezes 2, 6. Beleza? Essa tabelinha aqui, ó, vou deixar até aqui, ó. Menos vezes menos é igual a mais. Mais vezes mais é igual a mais. E menos vezes mais é igual a menos. E mais vezes menos é igual a menos. Vou deixar ela aqui para vocês. Beleza? Vamos passar agora para a próxima, que é um pouco mais simples, que é menos 4 vezes 2. Beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é a regra de sinal, né?
Então, quando a gente não tem nada do lado de número, quer dizer que ele é positivo. Então, esse 2 é positivo. Vamos lá, então. Menos com mais, não sei. Vamos pesquisar na tabelinha. Menos com menos mais com menos mais. E aqui, ó, menos com mais, achamos. Então, menos com mais, menos. Então, a gente mantém o sinal negativo. 4 vezes 2, 8. Achamos aqui o nosso outro resultado. Aqui eu esqueci de colocar, menos 8, desculpa. Menos 8, e aqui eu esqueci de colocar que é 6, beleza? Vamos lá. Agora passar para mais complicado, certo? Vamos lá. Menos 8 vezes 4 vezes menos 7. Essa aqui, ó, você pode fazer de duas maneiras. Eu vou explicar das duas para você escolher qual você preferir. É o seguinte, ó, você vai fazer da seguinte maneira. Você pode ou fazer diretão as regras de sinais, ou você pode simplesmente fazer de 2 em 2. Vamos fazer direto primeiro e depois a gente faz da outra forma. Vamos lá. Você pode fazer menos vezes mais. Você pode fazer menos vezes mais, menos, certo? Ó, menos vezes mais, menos. E depois, menos vezes menos, aqui, ó, dá mais. Então, o resultado disso vai dar mais. A gente faz 8 vezes 4, isso dá 32. 32 vezes 7, isso dá pra gente, ó, 14, sobe 1. 7 vezes 3, 21. 21 com mais 1, 22. Então, mais 224. E eu vou mostrar para você que você pode fazer da outra forma também, que vai dar a mesma coisa. Então, menos com mais, menos 8 vezes 4, 32. A gente coloca entre parênteses e multiplica com menos 7. Então, menos com menos, mais. E 32 vezes 7, 224. Então, ó, isso aqui dá 224. Beleza? Você pode fazer dessas duas formas. Ou a regra de sinal direto, ou fazer de 2 em 2, se você não quiser errar. Então, você pode fazer de 2 em 2 ou direto. Então, vamos lá. Menos 3 dividido por menos 1. Vamos lá. Primeira coisa, regra de sinal, né? A primeira coisa que você tem que fazer numa operação de números inteiros é a regra de sinal. Então, menos com menos, isso dá mais. Menos dividido por menos dá mais, porque a mesma regra da multiplicação, porém, ao invés de multiplicar, é dividir. Então, ó, isso aqui tudo passa para divisão. Então, vamos lá. 3 dividido por 1, 3. Beleza? Passar para o próximo, que é menos 7 dividido por mais 7. Isso aqui é o seguinte, ó. É igual a menos com mais, aqui, ó. Menos com mais dá menos. 7 dividido por 7 dá 1. Menos 1. Então, aqui é menos 1. E agora, bora partir para a última, que é 16 dividido por menos 4. Que é igual a... O 16, como não tem nada do lado dele, quer dizer que ele é positivo. Então, mais. Mais com menos, como a gente viu aqui, mais com menos dá menos. 16 dividido por 4 é 4 mesmo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Segurei aqui na sorte. Espero que você tenha entendido. E claro, se você gostou e não tinha deixado o like no início, já aproveita e deixa seu like aqui embaixo. Também não esquece de compartilhar esse vídeo para algum amigo seu. E claro, se você quiser me acompanhar no Instagram, porque lá eu faço algumas resoluções de questões, também tá no primeiro link da descrição. Essa foi a aula de hoje. Fique com Deus e uma ótima semana, porque hoje é domingo, né? Até a próxima. Fui!